Olá, eu sou Jovete Baca e hoje quero refletir com vocês sobre uma questão básica. O que nos torna ser humano, ainda o que nos faz ser pessoa. As questões básicas são fundamentais para podermos compreender o problema da inteligência artificial nos nossos dias. Um caso específico, como a robô Sofia, que recebeu a cidadania da Arábia Saudita. Qual é a consequência desse ato? Será que nós seremos capazes de partilharmos os nossos direitos com os robôs? Será que o ser humano tem o mesmo direito que uma máquina? Esses questionamentos são importantes para podermos compreender a situação atual. Há muito tempo, desde a Revolução Industrial, existia uma substituição gradual do trabalho humano pelo trabalho das máquinas. E isso trouxe consequências graves naquelas sociedades, desde o princípio da Revolução Industrial. Mas este pensamento já é bastante antigo sobre pensar a relação entre as máquinas e os seres humanos. Podemos ter o caso do filósofo René Descartes, que em 1637 escreveu O Discurso do Método, bastante livro que eu recomendo para lerem. Nele traz algumas reflexões sobre a questão do corpo, mente e a sua relação. Depois das grandes guerras mundiais, tivemos uma evolução massiva das telecomunicações. Turing publica um artigo onde questiona se um dia as máquinas poderão pensar. Mas Isaac Asimov, um dos grandes escritores da ficção científica, publica várias obras, dentre as quais Eu e o Robô. E podemos ver algumas leis básicas da robótica. São 3. Primeiro, um robô não pode fazer mal ao humano e nem permitir que o humano sofra algum mal. Segundo, os robôs devem obedecer os humanos, mas, contudo, não pode entrar em contradição com a primeira lei. Segundo, os robôs devem preservar a sua existência, mas, contudo, não podem violar as 3 primeiras leis. Essas 3 leis da ficção científica são usadas atualmente para o desenvolvimento da inteligência artificial. E por nisso eu apresento-vos um livro de Arlindo Oliveira. Ele traz uma história da evolução do mundo, desde o Big Bang de 6 mil bilhões de anos até o ano 2019, contando a história das grandes revoluções que iam ocorrendo ao longo dos séculos. E ele é um adepto fervoroso na inteligência artificial, porque para ele, um dia as máquinas hão de pensar como a gente. Mas eu trago um contraposto bastante interessante. John Searle, que escreveu o livro Mente, Cérebro e Ciência. Ele contrapõe seriamente o problema da inteligência artificial, propondo um novo teste para substituir o teste de Turing, porque para ele não basta apenas atestar a inteligência, porque, como vimos, algumas máquinas poderão vencer o teste de Turing. Agora trago-vos uma analogia com um jogo lançado ano passado pela Quantic Dream. Eles, ao escrever esse roteiro, põe-nos a jogar com 3 personagens. Temos o Connor, um androide bastante avançado, que foi designado para trabalhar nas investigações dos crimes que são cometidos por outros robôs. A Kara, um androide que foi programado para poder cuidar da casa. E Marcos, um robô que foi programado sob medida para acompanhar um pintor. Vemos uma evolução bastante ampla no quesito da inteligência artificial, onde, numa sociedade, em 2038, criamos robôs capazes de substituir-nos em algumas tarefas básicas. Mas, contudo, temos alguma consequência do sofrimento das pessoas que perderam seus empregos em nome dos robôs. Por isso, nesse jogo, temos mais de 38% de desempregados no país.
Imagina qual é a revolta disso. Qual é a discriminação que existe nisso? Em contrapartida, temos alguns questionamentos. Quando alguns androides começam a ter consciência da sua própria existência e começamos a nos perguntar, será que esses androides serão humanos? Será que esses androides têm a vontade livre? Será que esses androides terão os mesmos direitos que nós? Como frisei, a Sofia tem identidade da Arábia Saudita. Já deixou de ser uma propriedade de alguém, começou a ser uma cidadã. Isso implica que se ele sofrer um ataque, o Estado tem todo o direito de defendê-lo, porque é cidadão. Neste jogo encontramos um novo teste, o teste de Kinski, porque para ele o teste de Turing sofreu uma derrota grave, porque os robôs são capazes de apresentar uma inteligência superior, capaz de confundir o pensamento de quem está a julgar e de afirmar que ele é um ser humano. Então, por isso, perde. E esse jogo vai se desenrolando e algumas decisões que nós vamos tomando vai modificando o final desse jogo. Ao nos pôr no lugar dos androides, vamos ver como a discriminação pelos androides foi tão forte. Mas a grande questão é, será que os androides terão os mesmos direitos que os homens? E se eles apresentarem o livre-arbítrio, poderem escolher entre fazer o bem ou fazer o mal, e violar totalmente as 3 leis de Asimov que eu citei há pouco? Com o problema da identidade, surgem também alguns questionamentos quando definimos o que é a pessoa. Porque para muitos ainda podem usar a definição clássica de Boécio, que é a substância individual de natureza relacional. Uma definição bastante boa para poder definir o que é a pessoa. Para muitos, pessoa e ser humano tem uma diferença enorme, como é o caso de John Locke, quando escreve o seu livro sobre ensaio sobre o entendimento humano, onde vai definir a pessoa é um ser pensante, capaz de reconhecer a si mesmo como coisa pensante em diferentes tempos e lugares. Não é de se admirar que existam os novos ludistas, os neoludistas, que são céticos na concepção da inteligência artificial. Porque para eles, as máquinas hão de dominar o mundo e nós seremos seus escravos. E que as máquinas já estão tão evoluídas que para nós podermos sobreviver é melhor nos adaptarmos à realidade. Deixo-vos algumas questões. Será que nós estamos preparados para deixarmos os nossos lugares para as máquinas? Será que nós conseguiremos viver em harmonia com as máquinas? Será que as máquinas serão o nosso próximo passo para a extinção? Então, pensam nisso e escrevam nos comentários. Então, quero que compartilhem esse vídeo com as mais pessoas, curtem. E eu quero continuar a partilhar a minha experiência e as minhas pesquisas com vocês. E quem puder ajudar esse canal a crescer, por favor, inscreva-se, dê um like se você gostou da minha reflexão, um dislike se discorda comigo e comenta quais são os pontos que você discorda, qual é o teu contributo, para nós podermos crescer intelectualmente. Por isso, muito obrigado e até a próxima.